Oi, pessoal, essa é a nossa quarta aula sobre astronomia, cultura e sociedade. E hoje a gente vai relacionar a astronomia e a cultura tupi-guarani. Então, antes da chegada dos europeus na América, já haviam diversos povos que moravam por aqui. E essas populações, elas já produziam conhecimento com base nas suas observações e nas suas vivências, o que permitia que cada povo tivesse um desenvolvimento de cultura diferente. Então, nem todos os povos indígenas que habitaram o Brasil, eles tinham a mesma visão. Cada um observava o mesmo fenômeno e interpretava de maneiras diferentes, o que foi construindo culturas diferentes. No Brasil, as populações indígenas nativas, elas já tinham informações sobre o céu e interpretações próprias sobre tudo que elas observavam. E elas relacionavam com a realidade em que elas viviam. E esses conhecimentos, elas foram passados de geração em geração para cada povo. Os indígenas já tinham percebido que as atividades de caça, pesca, lavoura, o que eles conseguiam obter da terra, eles estavam sujeitos a variações de tempo. Então, não era sempre que eles conseguiam, por exemplo, encontrar banana, ou não era sempre que eles conseguiam pescar determinado peixe com a abundância que eles esperavam. E aí eles buscavam desvendar esses fenômenos, né? E observavam que isso tinha uma relação direta com os astros. Então, eles conseguiram prever algumas coisas, interpretando de acordo com o que era necessário para a sobrevivência da comunidade. Então, nem todos os grupos tinham a mesma necessidade, então, nem todos os grupos observavam os fenômenos com o mesmo significado, tá? Então, a gente vai focar na astronomia tupi-guarani. A gente tem várias tribos, né, diferentes, mas a tupi-guarani é a mais extensa em número e distribuição geográfica no Brasil. Então, a gente encontra grupo tupi-guarani em todas as regiões do Brasil, encontra na Guiana Francesa, na Argentina, no Paraguai, na Bolívia. Então, eles são amplamente distribuídos na América do Sul. Aqui, então, a gente começa como que eles identificavam os astros e as constelações e como eles tentavam organizar e dar nome para elas. Eles não procuravam dar nome a todas as estrelas. Então, com a observação do céu, eles buscavam alguma coisa que formasse um desenho que fosse conhecido para eles. E aí, com a movimentação da Terra, né, que no caso para eles era a movimentação do céu, eles conseguiam, então, assinalar períodos de tempo. Então, aqui a gente tem uma simulação do céu, onde a gente conseguia ver o que os indígenas chamam de caminho da anta, o que, na verdade, é a nossa Via Láctea. Então, eles conseguiam enxergar a Via Láctea e chamavam de caminho da anta. Essas três constelações aqui são as mais conhecidas. A Curuxu, que para nós é o Cruzeiro do Sul, tá? Sem uma das estrelas. Ela é a mais conhecida entre os indígenas aqui da América do Sul. Todas as tribos que foram estudadas, perguntadas, todas conheciam a constelação de Curuxu. E eles utilizavam para determinar os pontos cardeais, as estações do ano e a duração da noite. A gente vai ver isso mais para frente hoje na aula. O Guaxu, que significa veado, né? Ele indica a chegada do outono no sul do Brasil e a transição entre a chuva e a seca no norte do Brasil. Então, quando o Gaxu aparecia no leste, geralmente na nossa segunda quinzena de março, indicava então que acabaria o período de chuva e entraria no período de seca no norte do Brasil. E o Guiranandu, que é a ema, tá? Eles conseguiam montar essa constelação de uma ema inteira, a gente pode ver aqui na figura, ó. Ela aparecia, quando ela aparecia inteira no leste, que era geralmente na segunda quinzena de julho, eles indicavam então que era o início da seca na região sul e chegada do inverno. Então, a Guiranandu, partes dela eram visíveis durante o ano todo, mas só quando ela era vista
totalmente, então indicava o início do inverno. Essa é uma constelação bem interessante, que ela aparece no leste no fim do ano, geralmente na segunda quinzena de dezembro, que ela marca o início do verão para os índios do sul e o início das chuvas para os índios do norte. E ela se chama constelação, eu me esqueci, do homem morto, do homem velho, desculpa, do homem velho. E aí é um mito que representa, esse homem era um homem casado com uma mulher muito jovem, e só que essa esposa ficou interessada no irmão dele. Como ela era casada, ela só poderia ficar com ele ficar com o irmão quando ele morresse. Então, para acelerar a morte do marido, ela cortou a perna dele na altura do joelho para poder ficar com o cunhado. Aí os deuses ficaram com pena dele, porque ele era um homem muito bom, e o transformaram em constelação. Então, essa constelação do homem velho, ela envolve aqui as Três Marias, que são bastante conhecidas pela gente na nossa cultura, e envolvem também a constelação de Touro e de Escorpião. Tá? As Três Marias pra gente é mais conhecida como constelação de Órion, né, fora do Brasil. Então aqui a gente pode ver representando o desenho, né, de como ele seria e como que ela é a junção das estrelas para formar. Tem até essa estrela mais para cá, das Pleiades, que são bastante utilizadas pelos indígenas, e elas demonstram aqui o penacho do cocar desse homem que foi morto pela esposa. Outra coisa bem interessante é que eles conseguiam definir as estações do ano com diversos mecanismos diferentes, além da observação de determinadas constelações. Eles conseguiam também determinar os pontos cardeais e o meio-dia, exatamente, utilizando esse equipamento, né? Esse relógio solar chamado Gnomon, que ele vai indicar, de acordo com a sua sombra, ele vai indicar o horário e as estações do ano. Tá? Então, ele é uma haste que era cravada no solo, num terreno bastante plano, e se observava a sombra que seria projetada pelo sol. É igual aqueles relógios solares que eram utilizados pelos egípcios, pelos chineses e pelos gregos, tá? Essa haste apontava diretamente para o céu, e aí, de acordo com a sua sombra, nós teríamos então as indicações. Nós temos os pontos cardeais norte, sul, leste e oeste. Então, quando ia ser inverno, a sombra dessa haste ficava entre o norte e o leste. Quando era primavera e outono, a sua linha ficava totalmente alinhada com a linha do leste. Então, quando era inverno, ficava entre o norte e o leste. Quando era primavera ou outono, ficava bem alinhada sobre a linha leste. E quando é verão, a sombra aparecia entre o ponto leste e o ponto sul. Então, eles conseguiam prever com bastante clareza durante o dia e também durante a noite, com a observação da posição do Cruzeiro do Sul. Então, quando o Cruzeiro do Sul aparece totalmente alinhado, reto, seria inverno. Quando ele está virado para a ponta do Cruzeiro do Sul para o leste, é o início da primavera. Verão, ele está virado de ponta cabeça, e para o oeste ele marca o início do outono. Então eles tinham calendários bastante precisos, não precisava nem incluir o ano bissexto, porque eles conseguiam então ter um calendário e uma precisão bem grande. Uma das lendas e histórias mais conhecidas da cultura tupi-guarani é a lenda de Jaci Nayá. Jaci era a deusa da lua e se contava que de tempos em tempos ela descia à terra para buscar uma indígena que fosse muito boa, muito bonita, que ia brilhar com ela no céu como se fosse uma estrela. Então as estrelas surgiriam dessas indígenas que foram formadas pela Jaci. E tinha essa índia Nayá que o sonho dela era ser levada por Jaci. E ela vivia em função disso, esperando Jaci levá-la, e ela acabou adoecendo.
E uma noite, quando ela viu o reflexo da lua nas águas do rio, ela imaginou que seria Jaci vindo buscá-la e ela se lançou no rio, imaginando que estava se lançando em direção a Jaci. Como ela estava doente, ela acabou morrendo afogada. Quando Jaci soube dessa notícia, acabou transformando Nayá numa estrela, só que não numa estrela no céu. Transformou ela na Vitória Régia, que tem essa flor que parece uma estrela e ela só abre as pétalas durante a noite. Então seria uma forma de Jaci e Nayá estarem próximas, né? Jaci iluminando Nayá durante todas as noites. Outra coisa que é bem interessante, bastante importante nessa cultura tupi-guarani é que Vênus, o planeta Vênus, seria esposa de Jaci. Vênus era então conhecida como mulher da lua, tá? Não se definia ela como planeta nem como estrela, mas como sempre aparece bem próximo à lua, seria a esposa da Jaci, tá? E aí, Jaci seria sua vida guiada pelo ciclo lunar. Então, enquanto Jaci estava jovem, bonita, era durante a lua crescente. E é bem nessa época que Vênus aparece bem próxima da lua. Conforme ela ia entrando no ciclo da lua cheia, teoricamente para eles, ela ia envelhecendo e Vênus, como era muito vaidosa, muito linda e nunca envelhecia, ela se afastava então da Jaci, só queria ficar perto quando ela estava jovem e bonita, tá? E isso era importante porque esse movimento da Jaci, ou a proximidade da mulher da lua, influenciavam nas marés. Então eles percebiam que durante a lua nova, quando Jaci estava se recompondo para voltar novamente em toda a sua esplendor e beleza, eles conseguiam pegar linguado. Quando Jaci estava começando a envelhecer, Vênus estava começando a se afastar, eles conseguiam pegar camarão. Então tudo isso toda essa mitologia por trás ajudava muito nas questões do dia a dia. E como a gente já falou na aula anterior sobre os mitos do eclipse, também temos na cultura tupi-guarani um mito bastante interessante que envolve uma onça celeste. E esse eclipse aconteceria quando essa onça perseguia os irmãos Sol e Lua. Tá? Então, a cabeça dessa onça ela é representada por uma estrela que a gente chama de Antares, que é uma estrela vermelha, que faz parte da constelação de Escorpião. E também por uma outra estrela que faz parte da constelação de Touro, que também é vermelha. E elas seriam os olhos da onça. Tá? Então, quando vai acontecer um eclipse, geralmente essas duas estrelas, elas ficam próximas do Sol e da Lua. Então, eles acreditavam que era a chegada dessa onça próxima dos irmãos. Esses irmãos provocavam muito a onça, em determinado momento ela conseguia se aproximar. E quando acontecia o eclipse, os indígenas faziam muito barulho, era uma noite de muito batuque de tambor, de canto, porque eles tinham o objetivo de afastar essa onça celeste de perto dos irmãos, porque eles acreditam que o fim do mundo aconteceria quando a onça finalmente conseguisse devorar a lua e o sol, fazendo com que a terra ficasse na escuridão. Eu vi outro relato dessa lenda falando que a onça conseguiu comer a lua, então a onça comeu a Jaci, levou a Jaci para casa para comer, e o sol foi lá e pegou os ossos da Jaci, como ele era um deus, conseguiu fazer com que ela ressuscitasse novamente, tá? Então são toda essa mitologia por trás dos fenômenos naturais, que hoje a gente tem uma explicação, e naquela época eles buscavam uma explicação que se adequasse ao seu conhecimento. Eu deixei aqui para vocês a página do livro, na página 236, que fala mais sobre essa parte do eclipse, e sobre a história da Jaci e da Nayá, na página 235. Então, essa é a nossa penúltima aula sobre astronomia e cultura. Bons estudos, não esqueça de enviar as atividades, eu só vou receber elas pelo fórum ou pelo e-mail até o meio-dia de amanhã. Tchau!